E aí galera, começando mais um canal de Orion aqui na internet, no YouTube, tudo bem com vocês? Aqui é o Marcos Mateus e nós vamos hoje para mais um Comentando Notícias, beleza? Bom, faz um tempo aí que nós não lançamos o vídeo novo, né? Tem uma semana, né? E o Comentando Notícias está atrasado, né? Então, devido a algumas coisas aí, né? Essa correria. E vocês sabem, né? Correria sim. Nós estamos em quarentena, mas principalmente pessoas como nós que somos professores e, né? Nós estamos trabalhando e muito, fazendo muita coisa, tá? E também vários afazeres. Bom, hoje no Comentando Notícias, nós temos aqui, vou trazer para vocês o site r7.com, o jornal Opção aqui da minha região de Goiás, tá? Que é o jornal Opção também é ligado ao r7.com da Record, certo? E uma notícia, entramos já com uma notícia do r7.com e de todos os jornais se a gente procurasse, né? Porque também o do jornal Opção vai ser uma notícia só que com outra manchete, é a mesma notícia. r7.com vem a manchete: Moro se demite após troca de comando da PF, Polícia Federal. E aí, galera, o que a gente fala disso? Bom, quem vem acompanhando todos os processos, né, todos os eventos que o governo Bolsonaro colocou em marcha desde o início, né, do seu mandato, nós percebemos que já existe um certo desmando, né, do ponto de vista institucional, desde quando saiu o primeiro-ministro, que se eu não me engano foi o Bebiano, né? O ministro Bebiano. Desde quando saiu o primeiro-ministro, nós vimos que o governo Bolsonaro era um governo que gostava de centralizar o poder, né? E ao mesmo tempo não deixar que seus ministros, que são técnicos, que são pessoas capacitadas para todas essas áreas, né? Que ele mesmo disse que seriam pessoas capacitadas, fizessem seu trabalho de maneira correta, certo? E ficou sempre interferindo no trabalho dos ministros, ficou sempre criando, ele e seus filhos, uma certa intriga com os funcionários, né? Os cargos de confiança do presidente. Então o presidente cometeu o erro de nomear pessoas a qual ele não confiou posteriormente, passa a não confiar nas pessoas depois, passa a haver intrigas dentro do seu próprio meio de aliados, né? E, galera, vira uma zona, né? Toda vez que você estiver planejando liderar uma equipe, você não pode fazer com que essa equipe você sinta desconfiança você acha que seu chefe não confia em você, né? No caso, é isso que eu quero dizer, né? Você não pode ficar trabalhando achando, nossa, mas meu chefe não tá satisfeito, meu chefe tá, eu fiz isso, ele foi lá e fez de novo, fez de outra maneira. Então, galera, a gente acompanhou isso desde o início e sabemos que o presidente Bolsonaro não está nem um pouco preocupado, né, em manter esse grupo que ele criou unido. Criou instabilidade no governo, né? Eu não comentei da semana dessa transição que houve também, da saída do ministro Mandetta, né? Do Ministério da Saúde, que eu acho que também foi ali a prova, né, de que o Bolsonaro não está preparado para essas questões políticas, né? Não está preparado para gerir esse poder executivo, que no caso não é, na verdade, um lugar de pessoas totalmente do bem, né? Todo mundo que está ali é santinho, não. Os interesses políticos estão ali, certo? Ah, mas o Mandetta estava querendo ser político. Esse é um dos argumentos que usam, né? Quem é a favor do Bolsonaro. Ah, mas o Mandetta estava querendo se tornar político em cima do Bolsonaro. Gente, todo mundo que está em ministério, todo mundo que assume o ministério, que aceita o convite de participar de um ministério, ele está aceitando participar do governo daquele cara. É um cargo político, por definição. É um cargo de confiança. Você vai trabalhar aliado àquele político, entendeu? Então,
se o Bolsonaro chamasse qualquer outra pessoa que não gostasse dele, né, que não tivesse o mesmo pensamento, ele não ia aceitar participar do governo. Entendeu? O cara ia recusar, né? E alguns aceitam, até tendo algumas divergências entre aspas, para tentar com o discurso de que estão entrando para fazer algo de bom naquela área e tal, né? Mas a pessoa aceitou entrar no governo, aceitou o convite de ministro, né, ou de secretário, do que seja, ele está colaborando para manter esse governo bom, ele está ao lado desse governo e vai ter que andar, vamos dizer assim, com uma certa alinhamento ideológico, né, vamos dizer assim, do chefe do executivo. Mas esse alinhamento ideológico sempre foi mantido um certo respeito entre presidentes e ministros, né? O Brasil, lógico, os outros presidentes, né, que passaram pelo Brasil, lógico, sempre trocaram ministros, né? Sempre teve essa troca. Mas o que acontece? Nunca foi criada uma estabilidade entre uma intriga tão forte entre o chefe do executivo e os ministros, como o Bolsonaro criou agora, nesses tempos, né? E hoje sendo consolidada, por exemplo, com o Moro saindo, né, pedindo demissão. Então a gente percebe que o Bolsonaro, além de não entender que existe uma autonomia para o ministro agir, os ministros têm que ter uma autonomia. É um cargo de confiança, é um cargo técnico, supostamente técnico, que quem assume tem que ter um grau de, vamos dizer, de expertise nesse meio, né? Tem que ter um certo conhecimento da causa, dos elementos, né? E ele nomeou pessoas competentes para isso. Logo, todas as decisões que envolvem, né, que o ministro irá tomar, tem que ser respeitadas sobremaneira pelo presidente. Caso contrário, o presidente anula todos esses... Né, caso contrário, se não tivesse por que ter esses ministros, o Bolsonaro centralizaria esse poder nas mãos dele e ele tomaria essa decisão por conta própria, né? Não precisaria ter ministro mais, porque aí o ministro fica sendo um cargo fantoche, né? Totalmente fantoche. É óbvio que o Moro, o Mandetta, todos os ministros, desde quando entraram no poder, eles têm um certo alinhamento ideológico ao Bolsonaro. Isso é óbvio, certo? Eles concordam com várias pautas que o governo do Bolsonaro também concorda. Mas não quer dizer que cada um ali também não tem o seu respeito à sua área, né? E que não tenha atitudes que vão condizer com princípios, com questões políticas também, né? Então, pensando no futuro. Então, ninguém pode condenar, falar, mas o Moro e o Mandetta quer ser político, né? Eles querem se eleger. E se eles quiserem se eleger, né? Aí agora, se eles quisessem se promover, né? Mas eles não estão querendo se promover em cima de uma saída do governo, né? Eles estão se promovendo na incompetência do presidente, que cria uma intriga diretamente, bate de frente com o seu escolhido, né? Com o seu cargo de confiança, com o cara que ele nomeou para o cargo de confiança, ele bate de frente, criando uma instabilidade no governo, de modo geral. Então, galera, o que sobra pra gente aí é dizer que o Bolsonaro está agindo, e sempre agiu, de uma maneira que não condiz com esse cargo do executivo, tá? Que lidera os poderes, entendeu? Então vamos para a próxima notícia que complementa, fala do jornal Opção aqui de Goiás, fala que para deputados federais, saída de Moro é início do fim de Bolsonaro. Então, alguns jornais, né, algumas pessoas já colocam aí como o início do fim, certo? O início de uma trajetória de chegar ao fim, certo? De não ter escapatória para o governo, entende? Porque é uma instabilidade tão grande, tão pujante que vai sendo gerada, né? Quando o seu líder não dá exemplos e não lidera da forma que tem que ser liderado, e quando começa a perder grandes nomes no seu governo, né, como o Sérgio Moro, que era um cara
que praticamente doou a sua figura, né, vamos dizer, de cabeça da Lava Jato, de símbolo contra a corrupção, né, de praticamente um Superman, né? Teve várias comparações dele com o Superman. É o Superman do Brasil, lutando pela justiça, pela honra, né, contra os comunistas e coisa do tipo, né? Então, todo mundo que votou no Bolsonaro meio que comprou uma figura divina, né, heróica do Moro. Divina não. Divina é o Bolsonaro que se tornou Messias, né? E o Moro se tornou o herói, né? O herói humano que luta pelas causas. Então, ele saindo do poder é como se estivesse saindo ali realmente uma das armas, né? Um dos elementos de defesa e de ataque mais forte que o Bolsonaro tinha no governo, né? O Mandetta saindo, o Mandetta saiu também, foi um grande peso, ainda mais nesse momento que as pessoas estavam acompanhando o trabalho dele na saúde e perceberam que o cara estava trabalhando alinhado ao que deveria ser feito para proteger vidas. Então o cara saiu, teoricamente, saiu tranquilo, com a consciência tranquila de que fez o trabalho bem feito, mas quem queimou o filme foi o próprio governo em querer debater esse assunto com ele nesse nível, né? Num nível que ultrapassa a liderança, né? Não é mais uma questão de hierarquia, porque ele respeitou a hierarquia do início ao fim, né? Nunca se exaltou, nunca tomou atitudes precipitadas, esperou até o último momento, até ser exonerado. Mas mostra que o Bolsonaro não está preparado para essa conversa, né? Mostra que é um líder pequeno frente aos seus ministros, entendeu? Mostra que não teve paciência para gerir alguns problemas que eventualmente existem dentro de questões políticas, né? E que tem que ter uma certa, né, capacidade de gerir isso. Então, eu também imagino que seja o início do fim do governo Bolsonaro. Agora, eu também acredito que agora, nesse momento de instabilidade do governo, ele também vai para sua última jogada, sua última cartada. Entende? Eu acho que agora o Bolsonaro, ele se vê acuado, né? Porque não tem mais para onde ele achar narrativas para cobrir essa ineficiência do governo dele, para cobrir essa incompetência, né, que foi citada pelo Moro, jogando no ventilador casos específicos, casos, vamos dizer assim, que o Moro considera ruim para sua carreira, mas que não é só ruim para o Moro, é ruim e é considerado crime, entendeu? E coloca em dúvida a conduta do presidente, coloca em dúvida a sua messianidade, né, que foi colocada por muitas pessoas, o seu aspecto realmente de um homem intocável, de um homem que não se corrompe, né? Então nós estamos vendo o contrário, certo? E isso, cara, vai provavelmente desgastar muito o governo, já está desgastado, né? Já vinha de um desgaste muito grande, agora é um desgaste total. Mas aí eu acredito que ele vai dar a última cartada dele, né? Vamos esperar ele dar essa última cartada, né? Que nós não sabemos qual vai ser e não dá para saber, né? Não dá pra gente fazer uma futurologia aqui. Mas vamos deixar acontecer os fatos e nós vamos ver realmente o grau de desgaste, como que aconteceu isso, se vai haver aí uma renúncia, né? Eu não vou especular se tem possibilidade disso, um impeachment, ou se ele vai permanecer mesmo com tantos desgastes e tantas baixas no seu governo, né? E ninguém sabe se haverá próximos ministros a pedirem demissão, o que pode ser pior ainda para a situação dele e do país, certo? Eu quero deixar bem claro que quando a gente debate esses assuntos e estamos discutindo, também vem uma carga de tristeza grande, porque todo esse caos está dentro desse caos político, coloca em xeque a nossa população, tá?
Por isso que eu estou me estendendo nessa discussão, porque tudo está colocado para nós aí, né? Nós estamos num momento de uma crise que não dá para a gente, por exemplo, entrar nessas crises políticas. Que não é o momento da gente, por exemplo, começar a ir para esse lado, né? De querer, por exemplo, discutir quem está certo, quem está errado, que oposição que vai ser criada agora, né? Eu acho que o governo tem bastante coisa para ser criticada, né? Estou criticando aqui, mas também acho que não é o momento da gente, que não era o momento da gente estar entrando nesse meandro de debates que envolve a politicagem do Brasil, certo? E coisas que a gente já tinha previsto que ia acontecer, né? Previsto que eu falo, as análises já estavam prevendo que havia um desgaste na relação do presidente com vários ministros, vários dos seus ministros, né? Então isso só foi se alastrando e agora nesse momento acontece a ruptura, né? Agora, eu quero crer, né, que uma solução rápida aconteça para não destruir o nosso país, certo? Eu tenho muito medo nesse momento de crise das coisas realmente ficarem piores para a nossa população, devido a uma ineficiência dos nossos governantes, certo? E não podemos deixar isso acontecer. Temos que cobrar um posicionamento urgente, né? Apontamentos urgentes de como vai ser organizado esse clima político no Brasil, tá? E que os ministros têm que ser tratados, tem que ser dado sua devida autonomia para trabalhar, né? Eu acho que é o caso até de se investigar o porquê, né? Essas questões entra aí vários outros aspectos, o STF, o Congresso, vão ter que aprofundar e saber por que o presidente está fazendo isso, jogando politicamente com os cargos técnicos e com as instituições, né? Dessa forma. Que instabilidade que ele está criando, beleza? E aí, nós sabemos todo o caos que isso vai perdurar, mas eu espero que nós passamos por isso com uma certa capacidade que o brasileiro tem de se regenerar desses políticos ruins, né? A gente passa por eles, mas o povo brasileiro tem a capacidade de sempre continuar na esperança de achar alguém que preste, né? Que consiga reverter a história, né? E eu acho que o maior exemplo foi esse com o Bolsonaro. As pessoas realmente endeusaram ele, endeusam ainda, né? Na esperança que ele fosse o Messias, o cara que ia salvar, né? E eu acredito que agora isso cai por terra para muita gente, certo? Não é hora de endeusar ninguém. Nós temos que cobrar uma pessoa ou várias pessoas que vão ser eleitas para representar de fato o que o povo quer, entendeu? E deixar as pautas ideológicas um pouco de fora, viu? Tá muito chato isso, né? Ninguém dá conta mais de debater moralismos, tá? Eu acho que tem que debater coisas concretas como a saúde pública, a educação, entendeu? O saneamento básico, a moradia e a distribuição de renda. O resto que debatam em outro espaço, beleza? Bom, vamos aí para a notícia do Washington Post, a última aqui que eu vou comentar, né, para a gente não estender. Número de mortes nos Estados Unidos ultrapassa 50 mil pelo coronavírus, né? O Washington Post traz essa notícia na sua manchete. Então, olha só, os Estados Unidos chegando a 50 mil. Os Estados Unidos é o país com o maior número de mortes, de óbitos, né? É triste uma história dessa, né? Por isso que nós estamos falando aqui, que é muito triste a gente estar comentando uma crise política dessa aqui no Brasil. Com números alarmantes desses num país grande como os Estados Unidos, um país, né, vamos dizer assim, forte economicamente, mas que para uma crise sanitária, para uma crise de saúde, não teve suporte, né? Não conseguiu evitar, né? E 50 mil norte-americanos e pessoas, né, naturalizadas e imigrantes foram embora nessa, né? Então é um momento realmente de reflexão do campo humanitário, do campo político, do que a gente quer para o nosso futuro, né? De discutir menos futilidades
e aos assuntos que interessam a vida, que interessam a qualidade de vida das pessoas, que interessam a proteção da vida das pessoas, né? Eu acho que tem que ir nesse caminho, certo? Então, o Brasil já está com números aí de 3 mil, né? Eu vou deixar o vídeo que eu gostei muito do Pirula analisando o gráfico, o gráfico crescente, né? Exponencial das mortes no Brasil. Mostra que é preocupante demais também. Estamos acompanhando o caso em Manaus, certo? E lá já está um estado de calamidade total, né? Principalmente em questão de número de óbitos. E isso está no Brasil inteiro, gente, né? Alguns estados menos atingidos, né, estão mais tranquilos, estão voltando a um pouco à normalidade, mas não é hora da gente achar que está tudo ok, vamos voltar total. Vamos esperar as coisas acontecerem de maneira que a gente se sinta seguro para voltar. E não tenha parentes nossos entrando em estatísticas, né, do coronavírus, certo? Então, galera, vamos levar a mão na consciência, né, como o pessoal fala, vamos colocar a mão na consciência, vamos utilizar da nossa reflexão dos tempos livres agora para realmente refletir na vida, tá? E refletir que 50 mil pessoas mortas em um único país, forte economicamente, como se diz os Estados Unidos, quer dizer que ninguém está livre de um vírus como esse, entendeu? Ninguém está livre. E o que pode nos livrar é os exemplos dos países que conseguiram fazer isso dar certo, né? O que pode nos livrar é a racionalidade, né? É a razão sendo colocada em prática para salvar vidas, né? Do ponto de vista de ter isolamentos quando for necessário, um isolamento total, fazer esquemas de quem precisar realmente ir trabalhar, ser controlado essa saída, certo? Ter um controle maior das pessoas na utilização das máscaras, as pessoas têm que se conscientizar totalmente disso. E eu acho que todo mundo tem que saber a gravidade do que está acontecendo, beleza? Então eu vou deixar o vídeo aí hoje do Pirula para vocês assistirem, que eu acho que é um cara que explica muito bem, biólogo, né? No aspecto do vírus, ele está explicando sobre a situação no Brasil. E o Washington Post aqui, infelizmente, dá essa notícia triste dessa quantidade de mortos nos Estados Unidos. Beleza? Bom, então eu deixo essas reflexões para vocês hoje. Quero que vocês me sigam lá no Instagram, que é @marcos_faria21, tá? E nós vamos estar fazendo algumas lives lá, eu e um amigo meu, Thales, e outros amigos também vão participar depois, né? E participem lá, nós vamos estar fazendo live, conversando sobre diversos assuntos, nós vamos estar publicando algumas coisas diretamente por lá. E também inscreva-se, curta, compartilhe, né, o nosso canal e ajuda a gente a permanecer nessa missão, né, agora diretamente da quarentena, para mandar para vocês algumas reflexões, informações, né, entretenimentos, né, quando for possível. Então, estamos juntos nessa, beleza? Até mais, galera!